Olá, aqui é o Thiago Burigato, seja muito bem-vindo a mais um estudo de caso aqui no nosso projeto Filosofia e Cosmovisão e ainda reverberando o caso do Miguel Soriani, terapeuta que foi acusado de assédio em relação a mulheres seguidoras que pediam ajuda para ele muitas vezes ou que eram até abordadas por ele, não é? E ali ele oferecia nudes, pedia nudes, enfim, uma coisa realmente asquerosa e que foi assumida por ele em live, ou seja, ele falou, eu realmente cometi tudo isso, não é? Vejam, este caso ainda grave, reverberando, ainda gerando muito debate. Eu vi duas questões que nos dão a oportunidade de falar sobre coisas muito importantes aqui, né? E vejam, a primeira questão que eu vi, porque vamos lá, Miguel Soriani, ele era referência até então em ajudar pessoas a saírem da pornografia. Então essa era a grande questão que ele tratava. Tanto que foi para uma série de podcasts e tudo mais, né? Então ele venceu a pornografia e agora ele ajudava pessoas a saírem da pornografia, né? O que torna o caso ainda mais chocante, digamos assim, né? E aí muitas pessoas, é claro, pensam assim, bom, caramba, e agora, né? Como que fica a minha situação? Porque algumas pessoas decepcionadas podem até voltar aos seus vícios, né? Então, veja, isso faz sentido? Isso muda alguma coisa na minha vida, que foi lá curado por ele, por exemplo, né? Eu quero falar sobre isso com vocês. E um outro aspecto também, claro, vejam, se ele então lidava com a pornografia, onde até na live dele, onde ele assume tudo, né? Ele fala que lidava com essas questões, que aquilo começou a mexer muito com a cabeça dele, que ele lia muitas coisas, que pessoas mandavam para eles coisas, detalhes muito sórdidos, né? Detalhes assim que de fato não cabiam ali, mas falavam, e aquilo tudo foi mexendo com a cabeça dele. E de uma certa forma, vejam, surge então logo a questão, claro, né? A pornografia é a culpada de tudo isso? Ou a pornografia é determinante? Ou, vejam, qual é a culpa real da pornografia neste caso? Então, bom, se você ainda não sabe do que eu estou falando, qual que é o caso do Miguel Soriani, eu gravei um estudo de caso que já está, obviamente, disponível aqui no canal, né? Onde eu expliquei detalhadamente o caso, expliquei muitas coisas fundamentais sobre tudo isso, né? E você pode assistir, mas veja, não precisa ir agora não, pode assistir esse vídeo agora, depois você assiste, você vai entender tranquilamente ambos, beleza? Mas é claro, se você é novo ou nova aqui e você já, de uma certa forma, está gostando do conteúdo e quer, claro, aprender cada vez mais para lidar com os dilemas que hoje estão em voga no nosso mundo, e talvez este seja o grande dilema, o grande desafio de todos nós, neste mundo profundamente pornográfico, né? Eu convido vocês a se inscreverem no canal, a curtirem esse vídeo, para sempre, né? O YouTube avisar vocês que quando tem conteúdo novo aqui, para que cada vez mais vocês possam fazer parte da comunidade e adquirir recursos para lidarem melhor com a vida de vocês, né? E é claro também, para que este projeto cresça cada vez mais e possamos sempre chegar a novas pessoas e ajudar cada vez mais pessoas com o que nós sabemos aqui, beleza? Então, bom, resumindo, depois, se caso você não tenha visto, assista depois o vídeo, o estudo de caso que eu gravei, comentando todo o caso do Miguel Soriani, mas então vamos agora focar nisso. Fui ajudado por ele, e agora? Isso muda alguma coisa? Outro ponto. A pornografia tem culpa em tudo isso? Tem culpa em levá-lo ao assédio, né, dessas mulheres? Bom, vamos falar então sobre isso, beleza? Este vídeo aqui, desta menina, que foi publicado ali há poucos dias, né, e tá escrito ali, as meninas do OnlyFans foram longe demais, né? Este vídeo, pra mim, é a chave, pelo menos, da argumentação que eu vou trazer aqui pra vocês, né? Então eu quero mostrar algumas coisas ali pra vocês. E vejam, eu quero explicar coisas fundamentais para vocês. Mas antes de eu passar isso aqui, deixa eu explicar algumas coisas para vocês e vamos entrar então, né, para que a gente não precise ficar vendo ali a coisa. Vamos então entender algumas coisas. Vejam, a primeira coisa fundamental que eu quero começar a falar é sobre a questão da pornografia em si, né? Porque vejam, hoje é normal nós falarmos do vício em pornografia. Todo mundo que, de uma certa... Vejam, é claro que não é toda relação que é viciosa, para começo de conversa. Isso falando de uma forma mundana, digamos assim, tá? Tô ignorando ainda o aspecto central do meu argumento, beleza? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, não é todo mundo, claro, que tem uma relação viciosa, é uma relação, assim, de dependência em relação à pornografia, não é? Então, perceba que, de uma certa forma, então, a gente já pode determinar ou compreender, de uma certa forma, uma gradação ali, né? Mas então, por isso que eu já gostaria de trazer para vocês aqui duas noções fundamentais, beleza? E para isso eu vou utilizar como base o grande Aristóteles, tá bom? Então, Aristóteles, quando ele vai falar de vício, ele dá duas noções fundamentais para nós. E isso é muito importante que vocês entendam, até para você pensar assim, cara, onde eu estou localizado? Porque hoje é praticamente impossível que uma pessoa não tenha relação, ou não tenha contato, melhor dizendo, com algum conteúdo pornográfico. E eu vou falar disso, tá? Mas vamos lá. Aristóteles, então, ele traz a noção para nós de uma diferenciação de vícios, tá? Que é vícios humanos e vícios bestiais. Então vamos lá, ó. Palavra a Aristóteles. Vício humano. Hábito operativo mau
que dispõe a afetividade de modo negativo em relação ao bem do homem, ou seja, ser humano, né? Para pontuar aqui, como hoje é necessário sempre pontuar, né? Sempre ressalto. Então veja, vamos lá. O que acontece aqui então? O que é um vício humano, né? Na compreensão de Aristóteles. Vejam, é um hábito operativo. Então já note que há ali, vejam, é algo que de uma certa forma recorrentemente se faz, tá bom? E que, vejam, gera um mal na nossa vida. E aqui é importante ressaltar um aspecto fundamental, que vai fundamentar, claro, a nossa argumentação, que é o seguinte: ele é mal em relação a quê? Ele é mal em relação ao bem do homem, ao bem do ser humano. Ou seja, vejam, não significa, então, que qualquer consumo... vejam, há o consumo de pornografia normal, que não tem problema nenhum, e há o consumo de pornografia que aí é mais perverso, pervertido, ou coisas nesse sentido. Vejam, há uma gradação? Há uma gradação. De qualquer forma, percebam, é um hábito operativo mal em si, independentemente da hierarquia, pois gera um mal, se não um mal material, orgânico, como, por exemplo, um mal material, que no caso até do Soriani é um mal prático, né? Onde, por exemplo, ele até alega que isso está muito atrelado à pornografia, mas veja, ele assediava mulheres. Então, talvez seja diferente do cara que faz ali no seu quarto, né? Então, mas note que tudo isso faz mal ao homem, ao ser humano, no sentido de que isso afeta, vejam, a sua camada afetiva e podemos dizer a sua alma e o seu espírito, tá bom? Mas noções que, claro, escapam agora, pelo menos, da nossa possibilidade. Vejam, para que eu me aprofundasse com vocês nisso, sério, ser um curso inteiro, para a gente entender antropologicamente as diversas dimensões, mas com pouco que eu vou explicar aqui, já vai dar uma noção importante para vocês. Então, mais para frente a gente se aprofunda mais em todas essas coisas. O ponto fundamental, então, agora, é um hábito que gera um mal, beleza? Então, por exemplo, veja, que nem comer, vai, comer. Comer não é algo mal, perceba? Não é algo mal, né? Por quê? Porque todo mundo come, todo mundo precisa comer. Mas pode se tornar um vício, o vício da gula. Quando, por exemplo, eu o faço de forma desordenada, beleza? No caso do sexo, por exemplo, o sexo é um ato mal? É óbvio que não. Ele é o hábito que gera vida. Então é óbvio que ele não é um hábito mal, percebem? Mas percebam que na pornografia, o que acontece não é um ato sexual, percebem? Não é um ato sexual. É, logicamente, algo perverso, no sentido de que não há uma ordem no ato. Não há, por exemplo, uma ligação, uma conexão, uma relação real. É tudo imaginário, é tudo realmente algo perverso no fundo. Vocês notam? Então vejam, qualquer relação com conteúdo pornográfico, ele pode ser enquadrado neste hábito operativo mal. Porém, lembra que eu falei que Aristóteles, então, ele nos dava duas noções. Qual que é a segunda noção? A segunda noção, que aí sim vai estar mais atrelada ao caso por exemplo, do Soriani, ou de muitas pessoas que aí sim, enfim, estão numa situação mais difícil, vamos dizer, né? Que é o hábito ou a inclinação bestial. Que vejam, aqui, ó, como fundamento, no caso do bestial, é a má constituição e outros estados mórbidos, causado por enfermidades corpóreas ou costumes antinaturais que afetaram o desenvolvimento do caráter, especialmente durante a infância. Por exemplo, vejam, ele até dá o exemplo do abuso sexual, né? Então, notem, vejam, eu lembro de uma vez que eu fui numa palestra onde uma mulher que tinha sido abusada sexualmente, ela se tornou viciada em pornografia, beleza? Então, notem que aqui nós estamos, claro, falando de algo mais grave, muito mais grave, né? Ou seja, alguma deficiência corpórea. Por exemplo, ó, imagine alguém viciado em drogas, né? Você nota, e nós já sabemos que há pesquisas que fundamentam que, por exemplo, vejam, um pai que era alcoólatra, né? Ou, sei lá, alguém que fez abuso de substâncias durante a gravidez. Vejam, isso pode gerar um impacto genético na pessoa e deixá-la predisposta àquilo, né? Então, a gente já nota, a gente sabe, e até muitas vezes no nosso cotidiano, que há pessoas, né, que por causa desses tipos de coisa, né, tem ali um vício mais aflorado em relação, por exemplo, a uma dependência química, né? Beleza. E aí, vejam, qual é o grande problema de hoje? Qual é o grande problema de hoje? O que pode enquadrar neste hábito bestial, nesta inclinação bestial? Algo que até o teórico Rudolf Allers ele traz para nós, que é a seguinte noção.
vejam, hoje cada vez mais cedo as pessoas têm acesso à pornografia, beleza? Então note, por exemplo, eu vou falar por mim. Eu tive acesso a conteúdo pornográfico bem mais tarde na minha vida. Sim, 16, 17 anos pra frente, tá? Hoje, vejam, hoje a molecada, e é por isso que isso aqui que eu vou trazer pra vocês é tão importante, mas vamos lá, calma. Hoje a molecada tem acesso a isso assim, vejam, de uma forma natural, assim, em tudo quanto é lugar. Você deu um celular na mão de alguém, acabou. Essa criança terá acesso quase que fatalmente. Ou virá de amigos, amigos mostrarão, e assim vai, não é? E o que acontece ali? Vejam, nós podemos então, em alguma medida, caracterizar esta inclinação bestial ali também. Porque, por exemplo, crianças muito novas, né? Crianças, obviamente são novas, que já estão tendo contato com esse tipo de conteúdo e não têm a menor capacidade, organicamente falando, no sentido de seu cérebro está sendo formado, assim, eles ainda estão passando por uma série de transformações, né? Ainda por cima, vejam, estão formando o seu mundo afetivo, estão formando a sua capacidade de lidar com a realidade e já são expostos a cenas grotescas, a hipersexualização e coisas nesse sentido, é muito provável que você tenha, de fato, uma criança no futuro, ou melhor dizendo, um adulto disfuncional nesse sentido. Então percebam, por que eu estou falando de tudo isso? Vamos lá. Eu vou, já, com base em tudo isso, eu vou tocar nas duas questões que nós levantamos no início do vídeo, né? Mas vamos, de certa forma, fundamentar, né, as coisas. Então você note que é o seguinte, é óbvio que, dependendo do tipo de relação estabelecida em relação ao conteúdo pornográfico, ou alguma coisa nesse sentido, é lógico que o desafio da pessoa será mais grave ou menos grave. Percebem isso? Então vejam, por exemplo, alguém que nunca teve acesso, né, e que, sei lá, por algum motivo ou outro, caiu, né, na pornografia. É uma coisa. Alguém que muito cedo, que infelizmente é o caso da maioria das crianças de hoje, vocês notem que assim, crianças hoje são temas de passeatas. A gente sabe vocês sabem do que eu estou falando. Então note que não há mais assim a menor compreensão do ser humano. A menor. Não tem problema. Note que, vejam, há muitos estudos que já demonstram, lógico, né, o problema de uma criança ser simplesmente exposta a telas. Porque ali são brilho, né? É cor muito forte, sons. E aí quando a criança volta para a realidade onde não tem nenhum daqueles estímulos, ela estranha. E aí é lógico que ela... Aí vai surgir aquele monte de coisa. TDAH, ansiedade, tal, né? Que as pessoas acham que é praticamente aquilo. Uma má formação. Ah, não, eu tenho TDAH. Eu tenho ansiedade. Eu tenho não sei o que lá, né? As pessoas esquecem, lógico, essa base que nós estamos conversando aqui. Como que foi a sua formação, digamos assim? Não é? Então, vejam, uma criança que é exposta... Vejam, eu já ouvi casos de, por exemplo, uma colega minha que ajuda crianças com TDAH. E aí as crianças eram muito disfuncionais, tá? Essa minha colega foi perguntar para a mãe: quanto tempo ela fica na frente de telas? A mãe disse com a maior naturalidade: o momento que elas estão acordadas. Então elas acordam, plá, tela. Elas, antes de dormir, tela. Cara, desculpa, ela está destruindo a vida dos filhos. Destruindo a vida dos filhos, tá bom? Então percebam, se só o fato de haver uma tela já é problemático, imagine haver uma tela com imagens eróticas e imagens cada vez mais exageradas, que sabemos que é justamente o que acontece, tá bom? Então a primeira coisa é essa. Não dá para nós conversarmos simplesmente de forma uniforme sobre isso. Beleza? Por quê? Porque a relação com a pornografia, hoje, ela vai ser variada. Antes, nós tínhamos a certeza, por exemplo, que no máximo o moleque teria uma Playboy na mão. Hoje não. Hoje a gente já sabe que o moleque, ele pode seguir atrizes que postam coisas como a gente vai ver aqui agora, já. Beleza? Então tá. Dito isso, com isso em mente, entendamos o seguinte.
haviam dois mundos. Havia um mundo, entre aspas, antigo da pornografia, que era aquele, vamos lá, a evolução, né? Começou-se ali com Playboy, essas coisas. Depois foi para vídeos compartilhados em programas de compartilhamento ali, que nem a gente fazia com música antes, né? Casa A, 4Share, essas coisas assim, né? Depois, sites pornográficos. E agora, mulheres comuns que são produtoras de conteúdo do OnlyFans, né? Veja, por que hoje, então, nós vivemos uma coisa muito mais grave? Porque nessas fases anteriores, tá? Vejam, não dá pra rastrear cravado assim onde é, né? Assim, neste momento começou a mudar a coisa e tal, né? A gente pode ouvir assim, a gente pode pensar em coisas, por exemplo, né? Lá dos anos 60, onde começa, né? Anticoncepcional, psicanálise cultural, digamos assim, né? E tem vários estudos, né? Por exemplo, tem um livro chamado Libido Dominante, que traz pra gente, né? Com base em uma série de noções fundamentais, justamente essa ideia do controle pela revolução sexual e por aí vai, né? Não vamos entrar nisso agora. Vamos pensar aqui na nossa experiência natural primeiro, né? Para que depois a gente vá construindo a coisa. Note que antes havia a chave para a questão. Qual que era a chave para a questão? Havia um mínimo, pelo menos, que seja, de moralidade. No seguinte sentido. As pessoas não tinham melhor dizendo, as pessoas tinham vergonha disso. Beleza? Então, por exemplo, o cara lá consumia pornografia, mas ele consumia no quarto dele. Ele consumia e ele não ficava falando disso. Ele não ficava mostrando, né? Hoje já não. Hoje, se a gente pudesse pegar um ponto de extremo a outro, é o seguinte. Antes, mais uma vez, o cara tinha uma revistinha lá na gaveta do banheiro. Hoje não. Hoje o cara tá lá, tomando café com a sua família e vendo uma cena de sexo absurdo e explícito no seu WhatsApp, no seu grupo de compartilhamento. Beleza? De coisas ali, né? Então note que o ponto fundamental ele é arrancado. Não há mais freio moral em relação a isso. Não há mais freio moral, né? E aí o que acontece? O que acontece aqui de tão problemático, então? É que, vejam, vamos lá. Se antes, por exemplo, vamos pegar um aspecto fundamental. Quando nós falamos de vício em pornografia, eu acho que esse é o ponto que deveria ser muito mais bem estudado e fundamentado, que é o seguinte. É se tratado como doença, como vício, assim como, por exemplo, cocaína, coisas assim, drogas e tal, né? Então por quê? Porque, veja, não, tem um excesso de dopamina, tem uma explosão dopaminérgica. Então, ou seja, há uma análise quase que do mesmo perfil de qualquer vício. Não é? Beleza. Mas é a mesma coisa? Bom, materialmente falando, não é. Por que não é? Porque quando alguém faz o consumo de alguma droga, ela ingere algo. Então, por exemplo, o cara vai lá e faz um uso de alguma droga qualquer, beleza? Ele ingere aquela droga. Ele pode lutar o quanto for naquele momento para que ela não gere efeito nele. Ele não vai conseguir. Por quê? Porque ela já está na sua corrente sanguínea, ela está no seu organismo. E ela vai reagir, beleza? Com a pornografia é a mesma coisa? Não. Porque você não ingere nada. Tiago, mas você capta. Beleza. E eu estou falando aqui que isso é muito grave para, principalmente, pessoas, ou melhor dizendo, crianças, tá? Que não têm a menor estrutura para lidarem com isso. Beleza. Agora nós adultos aqui, funcionais, vamos dizer assim, tá? A relação é a mesma? Há uma ingestão de algo? Não há. Não há. Não há algo exógeno. No sentido de que eu vou lá e ingiro algo. Não. O que há, na verdade, é eu buscar aquilo e eu olhar aquilo. Beleza? Percebam que, materialmente falando, a coisa é diferente. Então perceba que é o seguinte, ó. Claro que a gente pode colocar a moralidade em todas essas análises. Mas note que na pornografia, a moralidade, ela é muito mais óbvia. Por quê? Porque eu posso, sim, virar o olhar, por exemplo. Eu posso, sim, não acessar. Eu tenho esta escolha. Mas eu tô viciado. Mas eu não sei o que lá. Mas eu não me controlo. Mas não sei o que lá. Olha. Bom, vamos lá. O ponto é, essas pessoas que falaram assim, fui curada por ele, e agora? Muda alguma coisa? Cara, não muda nada. Por quê? Porque, sei lá, se é o caso, mas acredito que sim, porque pessoas foram curadas, ele tinha uma grande notoriedade, mas não conseguiu aplicar para ele, né? Mas vamos começar por essa resposta, então. Ponto é,
você aprendeu coisas que, de uma certa forma, fizeram você conquistar um certo controle sobre este caso. Tá bom? Porque você pode até falar assim, Thiago, mas então, em relação à droga, por exemplo, eu também posso escolher não ingerir. É isso que eu tô falando também. É lógico que, assim, o aspecto moral, ele sempre vai estar ali, de alguma forma. Vejam, sempre há, por exemplo, uma escolha inicial, um ato inicial. Mas não tem problema, né? Não há? Qual que é, então, o grande ponto hoje da pornografia? Vejam, por isso que eu tô falando que é muito mais uma questão moral. Primeiro, por causa da própria relação. Que, vejam, o cara lá, ele realmente ingere algo, é algo que transforma o seu organismo. Tá bom? E aí, foge totalmente do meu escopo. Beleza? Foge totalmente do meu escopo. Né? Porque aí a gente vai entrar em questões médicas, não tem nada a ver com isso. Agora, na pornografia, percebam este dado importante. Não há mais o freio moral. Então vejam, talvez, sendo este a única solução, digamos assim, ela já não existe mais. Porque não tem problema. Não tem mais problema. Então note que, vejam, se você foi curado por ele e notou que aquilo é problemático, que aquilo, vejam, deixava a sua vida disfuncional, você conseguiu superar, sua vida tá melhor, você tá mais funcional, perceba. Cara, se compadeçam em relação a ele, então. Mas não pensem assim, não, então agora minha transformação não vale nada, eu vou virar, sei lá, viciado em pornografia igual a ele é, não sei. Não faz sentido nenhum, pô. Você simplesmente vai manter o que você conquistou. Óbvio, né? Mas o ponto fundamental, então, é este. Agora, a culpa é da pornografia? A culpa é da pornografia? Bom, vamos lá. Como eu falei pra vocês, qual que é o grande problema hoje? O grande problema, então, hoje é a questão moral, tá? E por que ela se agrava cada vez mais? Porque antes havia inibição, hoje já não há mais. Mas não há em que nível, Thiago? Bom, neste nível aqui, ó. Neste nível aqui. Então vejam, este vídeo, ele tá ganhando muita visualização, porque as meninas do OnlyFans foram longe demais. Então aguça a curiosidade. Meu Deus, o que elas fizeram? E vejam, vamos ver, então, o que tipo de coisa hoje é feita. Ó. Rapaziada, bomba. Pois é, as criadoras de foram longe. Vamos só pular para algumas coisas. Então ela pega esse perfil. Então vamos lá, ó. Por exemplo. Olhada, mano, qual que é o limite? Tu pode levar o carro pra arrumar o freio? Posso, mas sabe qual lubrificante que usa? Comigo normalmente é guspe. E uma prima? Isso tá no Instagram. Beleza? Ó, aí tem desse aqui. Nem sabe que é um vídeo de um cadeirante. É um Instagram de um cadeirante. Vamos lá. O que acontece aqui? Você precisa de ajuda? Você tá tão triste. Sabe o que é? É que eu sou virgem, entendeu? E eu nunca ganhei um bola gato, nunca ganhei cabelado no palhaço, só porque eu sou assim. Será que alguma das meninas podem me ajudar? Ai, tadinho. Você pode ajudar ele? Acho que também pode ajudar ele. A gente decidiu quem vai te ajudar. Peraí, as duas? Gente, não é possível. Ao mesmo tempo? Gente, é verdade. As duas. Tô fudido. E ele tá ganhando mó... Instagram. Isso não está em nenhum site pornográfico. Isso está no Instagram. Vejam. Aqui. Mesmo velho. Vamos jogar um jogo? Claro, qual jogo? Eu vou falar só com os lábios e tu tem que entender. Ok. Ué, não entendi. Você é muito lento, cara. Gente, que absurdo. Cara, não preciso continuar, né? Vejam. Hoje a coisa é muito mais danosa. No seguinte sentido. Antes, mais uma vez, havia uma... Vamos falar da moralidade, beleza? Porque acho que do vício já deu pra entender um pouco, mas depois a gente amarra tudo também. Mas notem o seguinte. Antes havia uma impessoalidade, digamos assim. Havia uma impessoalidade. Vejam, é claro que a gente primeiro foi, então, perdendo essa questão da inibição. Então, daqui a pouco, sei lá, os caras brincavam de revista colada, essas coisas, né? Então, primeiro se foi perdendo a inibição. Começaram a compartilhar, falavam de, eu consumo tal coisa. Ok, beleza. Quando entra algo que é, hoje, o grande ponto da pornografia, que é o OnlyFans, vamos colocar assim como este mercado, né? Note-se que aqui a gente estraçalhou qualquer barreira de inibição. Note que nós estamos vendo mulheres que, por exemplo, são psicólogas, né? Ou estão lá formando na área da saúde, ou tem uma vida ali assim, específica, é normal, né? Fazem até, vejam, eu já vi conteúdos delas, assim, falando com a mãe. Ah, mãe, você vê problema? Não, minha filha, não sei o que lá. Eu já comentei também uma vez, uma outra menina que foi lá e compartilhou assim, né? Uma foto lá, na época no X, né? Uma foto assim, ela na Grécia, alguma coisa assim. Falando assim, entre aspas, né? O que a sua mãe pensa do que você faz? E aí a resposta dela seria a seguinte: eu estou levando ela pra Grécia. Então, ela
enfim, não liga, gosta, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Né? Então, vejam, notem aqui, mais uma vez, que se havia um quê de inibição, de moralidade, isso foi frontalmente chutado. E estes, vejam, a coisa é muito mais obscena. Eu lembro quando, há alguns anos, né, eu postava Reels lá numa outra rede, né, e aí depois eu fui abrir uma outra rede lá. Eu falei, pô, deixa eu postar lá também, que falam que o engajamento lá é ainda melhor, tal, beleza, postei, instalei e tal, comecei a postar. Vejam, cara, o pouco que eu mexia naquela rede social era uma coisa absurda. Uma coisa absurda. Mulheres assim, babando em si mesmas. Caras vindo com uma banana, enfiando na garganta da outra. É sério. Isso está... Vejam, o que eu estou falando pra vocês é o seguinte. Isso está na rede social normal. Outro ponto é, claro, óbvio, né? As dancinhas, as fotos. Vejam, assim... eu tenho lembrança de um cara mais velho que uma vez estava zoando isso, que ele falou assim, ó, antes... ele falou assim, ó, antes você tirava o biquíni pra ver se tinha bunda. Hoje você tira a bunda pra ver se tem biquíni. É mais ou menos isso. Ou seja, hoje, vejam, a coisa, assim, cara, não há diferença. Qual a diferença de tampar um pedacinho, assim, de uma coisa? Ou, na parte de trás tem um negocinho desse tamanho, assim, em cima, tá? Vejam, e assim, isso tudo, né? Pô, é Pânico com Panicast. Assim, vejam, o ponto fundamental é o seguinte. A hipersexualização está ali. Beleza, Thiago. Tá bom. E aí, a culpa é da pornografia? Não. Eu vou explicar pra vocês por que não. Porque é o seguinte, vamos lá. Independentemente do que nós estejamos falando, nós não podemos perder de vista que há uma responsabilização moral. O que na verdade nós vemos é o seguinte hoje, vamos lá. Na questão da pornografia, como eu disse, havia esta impessoalidade. Porque, por exemplo, até alguns de vocês podem até se questionar, a gente vai até explorar talvez de forma mais aprofundada isso lá na frente, mas notem o seguinte, vejam, antes, ou melhor dizendo, você vê, sei lá, um cara que, puta, sei lá, ele tem até aquela que ficou famosa, beisola do Privacy, alguma coisa, beisola não sei do que lá. Bom, beleza. O que acontece? Você bate o olho e fala, cara, mas ela, assim, nem é nada demais, assim, né? Você fala, pô, ela não é tão bonita assim, porque como que ela dizia que ganhava R$500 mil por mês, alguma coisa nesse sentido. Aí você fica pensando, caramba, por que os caras pagam? Pra algo que talvez o cara encontre melhor ali num site XYZ, né? Vejam, por quê? Porque hoje, aí aqui entra uma perversão ainda mais profunda da moralidade. Vejam, não há mais nenhuma imoralidade, digamos assim, em consumir esse tipo de conteúdo, não é? Mas percebam o seguinte, e aí isso, claro, vai perverter ainda mais a cabeça de pessoas que consomem isso, principalmente, lógico, de forma excessiva, né? Que é o seguinte, hoje não é mais só o consumo do conteúdo pornográfico, né? Mas é uma coisa que eu acredito que vocês vão entender. Vou tentar dar um seguinte exemplo, tá? Imagine que antes, né, você ia lá e, sei lá, se apaixonava por uma menina da sua sala ou do seu trabalho, né? E aí, cara, vejam, aqui não mexia com a sua imaginação. Por quê? Porque ela tá próxima de você. De alguma forma ou de outra, você ainda acredita que pode conquistá-la, não é? Beleza. O que acontece então com essas meninas de Instagram? É mais ou menos o mesmo mecanismo. Parece que elas estão acessíveis ao cara. Só que elas não estão. Vejam, a probabilidade de ela ter uma relação com aquele cara ali é muito baixa, tá? Por mais que assim, muitas falam que saem com fãs e tal, e claro, pode acontecer. Mas vejam, o que acontece ali? O cara, de alguma forma, ele tem uma noção quase que de poder em relação a ela. Ele paga, veja, não é só para consumir a imagem ou o vídeo ali. Ele paga para estabelecer uma relação quase que de domínio sobre. Por exemplo, receber talvez ali um conteúdo específico para ele, dizendo o seu nome. Ou no seu WhatsApp. Vejam, que é diferente. Eu recebo na conversa do meu WhatsApp. Ela mandou para mim. Aí o cara, né? Não é mais uma menina ou uma atriz que tá lá com um ator X, que não tem nada a ver comigo, nem olha, né? Não, percebam isso. E aí, claro, vejam, entra um fenômeno que eu já falei pra vocês, e percebam, quando, sei lá, esses caras, esses youtubers, eles vão falar do seu consumo pornográfico, onde eles vão falando que cada vez mais eles precisam de coisas mais pesadas, né? Porque o cara vai se desensibilizando. Então, vejam, é lógico que a coisa, por isso que é uma grande confusão, ela se assemelha com o uso de substâncias, mas vejam, ela não é a mesma coisa. Porque o grande ponto-chave aqui é você ter, primeiro, uma noção de que aquilo é errado. E se você não tem esta noção, veja, não há nenhum freio para que você pare. Zero. Não há. Vejam, eu falo por mim.
por muitos anos da minha vida, eu não fazia, eu não imaginava. Assim, vejam, eu moleque, a coisa era natural. Vejam, eu nasci, eu tenho 34 anos hoje. Eu vivi esses momentos dessas coisas acontecendo. Não havia ninguém falando que tinha problema aqui. Sempre foi brincadeira. Hoje, com muitos problemas, é lógico que nós vamos vendo, claro, e principalmente com estudos, né, com um renascer da religião e uma série de coisas, é lógico que nós vamos voltando a entender que aquilo é problemático. Mas, vejam, é uma grande tragédia real, né? Vemos, assim, as pessoas totalmente... Vejam, que nem essas meninas, elas não veem problema nisso. Elas, cara, vejam, as pessoas... Na verdade, todo mundo hoje está pensando nesse sentido. Ó, um aspecto até do Soriani. O que o Soriani fazia? O Soriani... ali, eu explico também no outro estudo de caso, mas vejam. Ele falava lá que teve a questão do anabolizante e tudo mais, né? Que aí entraria talvez a má constituição, mas eu não vou entrar nisso porque não é meu domínio, né? Por mais que já falaram que isso é possível. Mas vejam, de qualquer forma, mais uma vez, nós somos seres humanos, nós temos liberdade e nós somos responsáveis pelos nossos atos. Ponto, certo? Bom, mas de qualquer forma, vamos lá. O que acontecia com ele na relação do assédio? Veja, ele diz isso na live. Eu estava tão autoconfiante que eu não achei que eu fosse ser pego. Beleza? Então o que acontece ali? Há uma inconsequência no seguinte sentido. Ele não visualiza a punição. Ele não visualiza, né, o que pode dar errado. É o mesmo caso, em alguma medida, destas meninas. Elas não imaginam que elas vão ter 60 anos, de alguma forma talvez elas tenham filhas, netas, netos, marido, enfim. E ainda tenham estes conteúdos passeando na internet. Elas não imaginam. Assim, vejam, ou até imaginam, claro. É lógico que elas falam assim, eu sei que vai. Mas elas não pensam. Elas não conseguem visualizar. Isso é característico do jovem. Né? Vejam, eu até já li um monte de coisa. Tem até uma neurocientista que fala que assim, o córtex pré-frontal ele demora, de uma certa forma, para se formar. E é justamente por isso que o jovem ele é mais inconsequente mesmo. Por exemplo, corre demais, bebe demais e tal, né? Mas aqui a gente tá olhando, veja, pelo lado orgânico. O ponto não é esse que eu tô querendo trazer para vocês. Porque aqui a gente não tem influência. O ponto, na verdade, é o seguinte. A moralidade, ela foi solapada. Então não há recursos para que essas meninas, para que nenhuma outra pessoa veja erro nisso. Aí elas não tem freio para isso. Não tem. Se você não acha que aquilo é errado, você vai parar de fazer aquilo por quê? Você vai lutar contra aquilo por quê? Ou melhor dizendo, você vai lutar? Não vai. Porque você não luta com uma coisa que é errada. Perdão, com uma coisa que é certa. Então vamos lá. A culpa é da pornografia, no caso do Soriani? É óbvio que não. É óbvio que não. Tem uma parcela. É lógico que, vejam. É lógico que talvez assim, mais uma vez, o cara foi lá, começou a ler, vejam, ele foi lendo. A gente não sabe, né? Se bem que ele criou, quem é mais curioso, ele criou um grupo para ajudar as pessoas a saírem dessa. E as pessoas entraram, né? Querem saber mais e tal. Vejam, não interessa muito qual que é o caminho, porque o caminho, assim, vejam, vai ser muito próximo, vai ser uma coisa meio assim, ele viu lá, tal, daqui a pouco ele foi lá. Mas vejam, o ponto fundamental é o seguinte. Se o cara que ajudava pessoas a fazerem isso, ou melhor dizendo, a saírem disso, ele saiu daquilo. Porque veja, das duas, ou o cara é salafrário desde o início, ou alguma coisa, pelo menos, correta aconteceu. Ele saiu em algum momento da pornografia, mas depois voltou. Né? Eu não sei, pelo menos, né? Quem tá mais próximo dele talvez saiba. Eu não sei. Ponto fundamental, e eu também nunca o acompanhei, então não sei. Ponto fundamental é o seguinte, vejam, em diversos momentos ele teve a escolha de recusar aquilo. Ele teve a escolha de se afastar daquilo. Ele teve a escolha de parar com aquilo. Olha, eu falo pra vocês do fundo do meu coração. E até quem me acompanha mais vê que, por exemplo, eu posto pouco no Instagram, eu fico realmente assim... Porque, vejam, é isso que eu gostaria que vocês entendessem. Nós precisamos ser vigilantes porque esse tipo de coisa tá a um clique de você, porra. Como eu falei pra vocês, eu instalei uma outra rede social, que eu apaguei já do meu celular, e que quando eu fazia assim, cara, apareciam umas coisas mais grotescas e que eu até pensava, meu Deus do céu, como que isso está postado aqui? Como isso está postado aqui? No X, cara, são coisas explícitas. E estão lá. Então vejam, não está mais no site que você entra e não sei o que lá. Está na rede social que você vai mexendo aqui, bicho. Então percebam que assim, eu até quero, e eu vou falar, por isso eu já convido vocês novamente, se inscrevam no canal, curtam esse vídeo para vocês sempre estarem, para vocês terem acesso a tudo que eu vou postar aqui. Mas eu quero falar mais uma vez, lá na frente, deste adoecimento
assim, surreal que tá gerando, até por essa bolha, que falam da bolha católica e não sei o que lá, né? Mas assim, vejam, eu quero falar disso também com vocês, sobre este adoecimento que o Instagram está gerando na cabeça de muita gente. Muita gente, até de muitas pessoas que ensinam vocês, por exemplo. Então notem, vejam, que ou nós ficamos vigilantes, e ou nós entendemos que por mais que nós busquemos razões orgânicas e o caramba para justificar os nossos vícios, ou nós entendemos que é uma questão moral e eu me aprofundo nisso e busco recursos para me proteger disso, como eu estou falando para vocês. Ah, então o cara foi lá e tomou anabolizante, ou o cara foi lá, ficou lendo 30 mil relatos de pornografia, ou ele foi lá e consumiu de novo. Bicho, se afasta. E aqui entra um aspecto que só vai fazer sentido para quem é católico, para quem acredita em Deus e tudo mais. Mas eu vou afirmar para vocês. É praticamente impossível sair dessa sem religião. Assim, vejam, eu não tô falando assim, ter uma vida normal, tá? Assim, normal no seguinte sentido. O cara vai lá, porque muita gente tem uma relação, digamos assim, normal com isso. Não é, porque, mais uma vez, vamos lá, até um ponto fundamental, ainda bem que eu falei disso. Ponto fundamental, vejam, se a culpa fosse exclusivamente na pornografia, a gente teria assediadores a cada esquina. Vejam, todo mundo estaria assediando todo mundo aqui. Porque todo mundo consome essa porra. Todo mundo. Mais uma vez, como eu tô falando, em níveis e níveis. Mas vejam, a gente acabou de ver conteúdos pornográficos, ou não. Ah, não, mas é que ela tá de top. Ou, vejam, a própria academia. Essas coisas que estão rolando hoje, esses grandes debates, digamos assim, de meninas se filmando, aí o cara olha e não sei o que lá. E percebam, vejam, tem uma outra, por exemplo, que ela... Aliás, não preciso nem ir longe, nem preciso nem falar da menina do OnlyFans, porque tem uma lá que parece que vai na academia sem, tipo, só com a blusinha em cima, sem top. Mas eu não preciso nem falar disso. Uma pessoa próxima ali, né, pra não entrar em detalhes, namora uma menina que vai assim na academia. Vejam, esse top aí que vocês acabaram de ver, né, isso aqui é um top, não é? Ó, isso aqui é um top, certo? Não. Sabe quando põe aquela blusinha em cima? Né? Aquela blusinha em cima, tem um top, a menina tá usando, tem uma blusinha em cima, branca assim, geralmente branca, né? Ó, bicho, de qualquer cor, mas aquela blusinha folgada, que ela não tem elástico, né? Você sabe do que eu tô falando? Só com aquela blusinha, sem o top. Tá? É isso que nós estamos vivendo. Esse é o mundo que a gente vive. Então, veja, assim, a questão não é essa, a questão não é nem, veja, não é nem só pagar as redes sociais. A questão é, você vai andar na rua e você vai ver isso. Eu lembro até quando a gente tava passando aqui, eu e minha esposa, na frente de uma loja aqui de roupa, e tinha um manequim com aquelas calças com aquele elástico no meio. Que assim, a menina que não tem bunda, ela vai ter. Basicamente é isso, né? E aqui tem, fudeu. Vai estar praticamente nua. Então, cara, este é o mundo que nós estamos vivendo. É um mundo profundamente pornográfico. Então vejam, por que é assim? Porque não há moralidade nenhuma. Então, esta é a grande chave. E mais uma vez, como eu estou dizendo, vejam, o próprio Soriani alega, porque é o terapeuta católico, né? Mas vejam, ele mesmo diz que se afastou da religião. Ele se afastou da igreja. Então, eu tô falando aqui pra vocês, eu sei que, assim, esta parte final só vai reverberar para vocês que são ou católicos ou religiosos, ou até que acreditam em Deus, mas não têm religião, né? Mas notem, é praticamente impossível, sem religião, você achar isso errado. Porque, mais uma vez, você pode até não consumir, você pode ter uma relação, entre aspas, funcional contra isso, tá? Mas, sem religião, é improvável que você veja aquilo como errado. Por quê? Porque, mais uma vez, é um hábito que até deveria, pelo menos, ser, infelizmente não foi no caso do Soriani, e vítimas aconteceram. Mas vejam, entre aspas, era para ser um hábito, assim, isolado, né? O cara vai lá, faz, sei lá, no seu quarto, ou a mulher, sei lá, faz no seu quarto, faz de forma isolada, ninguém sabe, não é? Hoje não. Eu não falei aqui, veja, por isso que eu falei, se inscrevam, né, ativem as notificações, mas tem aqui um vídeo de uns comediantes que foram naquele podcast Podpah, falarem que são surbeiros assim de uma forma, não, e parabenizando-se. Não, parabéns, fiquei sabendo que você entrou no negócio e tá, não, parabéns, ó que legal, já você consegue uma doença, ou uma gravidez indesejada, ou qualquer coisa nesse sentido, né? Cara, esse é o mundo que a gente vive, pô. Então, vamos lá, para a gente concluir a coisa. Se você foi curado por ele, digamos assim, cara, é simples, permaneça fazendo o mesmo.
Porque o que ele... Vejam, o modo de vida imoral dele não pode agora destruir o seu modo de vida, a construção do seu modo de vida moral. Né? É lógico, vejam. Isso não significa que, assim, a gente não precisa se preocupar com o que a gente está acompanhando. Não, não, não. O que a gente precisa entender é o seguinte, cara. O que você pode olhar pra ele e pensar assim? Bom, e todos nós, claro, lógico, não, talvez assim, a gente nunca vai imaginar que a gente vai fazer o que ele fez. E realmente, graças a Deus, assim, a minoria é assim. Porque senão, mais uma vez, a gente viria uma catástrofe mundial. A gente sabe disso, né? Mas o ponto é, precisamos o tempo inteiro estar vigilantes, porque eu posso cair, porra. Eu posso cair. Cara, tem um professor meu que assim, eu acho que eu nunca conheci alguém tão bom quanto ele. Ele fala isso. Não se espelhem em mim, se espelhem nos santos, que eu posso amanhã destruir minha família. E é isso, cacete. A gente precisa ser vigilante. Amanhã eu posso me tornar o maior merda do mundo. Eu! Então não baseiem. Não foquem em mim. Cara, pega aqui o que eu falei, porra, sei lá. E pronto, sabe? E usa na tua vida e seja alguém bom. Você, porra. Entende? É isso que a gente precisa entender. Porque senão a gente tá ferrado. É como eu tô falando, veja, essa dúvida sua é genuína, mas é por isso que eu estou fazendo esse apelo a você. Cara, ele, que seja punido, que pague, como eu falei no estudo de caso, e acabou. Capítulo passado, o que eu aprendi lá? Isso tá reverberando bem na minha vida? Então toquemos, pô. Então eu vou passar isso pra alguém, eu agora, um cara que não vai cair, vou mostrar pras pessoas como não cai, pô. É isso. E se eu cair, eu vou lá. Se você é religioso, você vai lá, se confessa, se reconcilia com Deus, pede perdão a Deus, volta. Que eu espero que aconteça com ele. Ele diz que é católico ainda, diz que vai, né, buscar ajuda e tudo mais, que busca ajuda, que melhore. Porque, veja, se não melhorar, outras vítimas não acontecerão, é óbvio isso, não é? Então que melhore, porra. Mas é por isso que eu estou falando, por isso que, vejam, eu sei que muitos de vocês têm assim essa ojeriza, triste, porque hoje o mundo convida a gente a não ser religioso. Por causa desse tipo de coisa. Porque, veja, a religião, ela vai... Cara, ela não vai... Não tem como essa menina ser religiosa. Aliás, até né? Porque eu até gravei um outro estudo de caso, por exemplo, do MC Ryan lá, né? Que eu chamo ele de MC Ryan, tá? Onde ele bateu na mulher, e na mesma frase, ele cita Deus, mas Deus tá do meu lado, Deus é justo e tal, né? Pô, se Deus é justo, bicho... eu teria muito medo de falar, se Deus é justo e eu tô sendo uma pessoa injusta, então pensa bem no que tá merda que você tá falando, né? Tentando aliviar a sua consciência. Vocês entendem? Então esse é o meu grande apelo a vocês. Busquem uma vida normal, busquem uma vida moral e, por favor, busquem uma vida religiosa. É um convite que eu faço. Ah, Thiago, mas não agora... Cara, sei lá, tá bom. Faz aí do jeito que você achar melhor, mas deixe isso na mentalidade de vocês. Porque, mais uma vez, se nós não entendermos as verdadeiras ferramentas para as batalhas que estamos lutando nos dias de hoje, a gente não vai vencer isso aí. Não vamos vencer. Somos seres humanos, somos miseráveis, somos fracos. E todos os dias, nós temos que estar vigilantes. Por isso que, por exemplo, você vai à missa, por exemplo, todo domingo, se você é católico, para que você se renove, não é? Por isso que você precisa rezar todo dia. Por isso que você precisa se confessar, semanalmente, mensalmente, enfim. São os sacramentos que Deus, na sua misericórdia, nos deu para que nós nos reconciliemos e nos fortaleçamos nele. Isso aqui é para quem é católico que eu tô falando, né? Óbvio. Mas assim, é basicamente isso. Ah, mas Thiago, eu não sou ainda. Tá, então tudo bem, fica por aqui. Veja, meu canal não é de religião. Eu não sou teólogo, pô. Eu não vou ficar falando disso. Assim, eu falo da minha experiência básica aqui, né? E eu, claro, vou trazer para vocês o que é a verdade, né? O que eu acredito ser a verdade. Senão eu vou estar sendo mentiroso. Mas vejam, busquem a moralidade. E eu quero trazer para vocês cada vez mais recursos. Por exemplo, se você só entender isso que eu falei aqui do vício, que entre aspas não tem nada a ver com religião, né? Mas assim, do vício humano e do vício bestial e disto, do hábito operativo mal que dispõe a afetividade de modo negativo em relação ao bem do homem, ao bem do ser humano, só se você só entender isso e começar a ser vigilante em relação aos seus hábitos alimentares, aos seus hábitos de apostas aí, sei lá, né? Ou tudo isso, vejam, só disso você já vai ter tido um ganho gigantesco. Pois, mais uma vez, essa outra síndrome que agora estamos enfrentando, que é a questão do vício em apostas. É isso aqui. Esta é a grande questão.
Pessoas que lidam mal com o dinheiro, que têm expectativas irreais em relação à realidade e que vão lá e, por exemplo, separam 20% do seu Bolsa Família para apostarem. Trágico, trágico. É outro estudo de caso que também está disponível aqui. Então, mais uma vez convido, se inscrevam no canal, curtam esse vídeo, me deixem saber a opinião de vocês sobre tudo isso que eu mencionei. Para você foi curado por isso, teve contato comigo, me deixe saber. E mais, você acha que a culpa é da pornografia? Me deixe saber também, né? E vejo vocês nos próximos estudos de caso. Um grande abraço e até mais.